comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, Eu vi essa nota. ele pensou que era umas Mas o meninas... que é interessante é que assim, ele falou isso acho que em 2 oportunidades ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. É porque, que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas. Ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí veio o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, não Tem uma consigo- propensão de mentir. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente e nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe, e ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social... ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas fui pra eu... mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003... que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira,
Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente nessa que porra. acredita. Tem. Hoje eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no...